partir de agora, está entrando no ar Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Olá, bem-vindo ao Escola Brasil. Você que é estudante, professora, professor, motorista, dona de casa. Você que é pedreiro, enfermeiro, enfermeira, carpinteiro, artesã, artesão, agricultora, agricultor. Enfim, você, independente do que faça, com estudo ou trabalho, você que está ajudando a transformar esse Brasil querido num país melhor para se viver, seja bem-vindo. No programa de hoje, 11 de abril, você vai conhecer um pouco do método de ensino que associa as disciplinas regulares, como português e matemática, a outros aprendizados de vida. É a Pedagogia Waldorf. E como é quarta-feira, tem dica de português. Hoje nós vamos falar sobre as 1001 utilidades da palavra coisa. Que coisa, hein? Coisas da nossa língua, Sandra. E você que está ouvindo Escola Brasil, sabe dizer o que as músicas Sampa, Garota de Ipanema, Canteiros, Disparada, A Banda e Coisinha do Pai têm em comum? Descubra durante o programa que hoje tem um toque musical daqueles. E o Matuto, hein? Xiii, eu soube que ele tá mais grudado que carrapicho, mas ele vem no fim do programa pra dar aquela aula, assim, do jeitão dele, né? Bom, agora vamos pro intervalo, né? E na volta falamos sobre a Pedagogia Waldorf. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar. Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida. É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei! Andi e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes. Muito bem, você, professora, professor, me diga, o que você sabe sobre a Pedagogia Waldorf? Nós vamos falar sobre essa forma de ensinar, criada pelo austríaco Rudolf Steiner em 1919. Convidamos o professor Sebastião Guerra para conversar conosco sobre o assunto. Ele é um dos fundadores da Escola de Ensino Fundamental Vale de Luz, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A Escola Vale da Luz foi a primeira escola pública do Brasil a adotar a Pedagogia Waldorf. Professor Sebastião Guerra, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Professor, qual é a ideia principal da Pedagogia Waldorf? A ideia principal era educar as crianças para que elas fossem voltadas para a vida comunitária. Ela é baseada numa lei social em que uma sociedade só é sadia quando cada indivíduo cuida das necessidades do outro indivíduo. E a Pedagogia Waldorf pretende educar crianças para esse ideal social. E professor, o pedagogo Steiner, criador dessa forma de ensino, acreditava que uma pessoa não deveria ser formada apenas para o trabalho ou simplesmente para o desenvolvimento intelectual, mas que a escola deveria formar a pessoa por completo, ou seja, o corpo, a mente e o espírito. Como isso acontece na prática? A criança passa por várias experiências e desenvolve diversos projetos. Por exemplo, no terceiro ano, existe um projeto que dura todo o ano, que se chama Do Grão ao Pão. A criança vai experimentar desde a seleção dos grãos de trigo, do plantio desse trigo, da colheita do trigo, de tirar o leite da vaca, de fazer a manteiga. Então, lá por volta de novembro, tem um grande café na escola, para toda a escola, que o terceiro ano provê pão com manteiga. E qual o principal aprendizado para a criança com essa experiência, professor? Em torno desse pão com manteiga, eles estudam todo o conteúdo
programático de um terceiro ano ou de uma segunda série primária, mas a partir desse grande projeto que é do grão ao pão. Então esse é um dos exemplos do que a gente chama aprender fazendo. Ok, professor Guerra, muito obrigado pela participação no nosso programa, viu? Foi um prazer e estar conversando aí com colegas de todo o Brasil. Muito obrigado também pela oportunidade. Pois é, a pedagogia Waldorf, gente, chegou a ser proibida na Europa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No Brasil existem mais ou menos 50 escolas que utilizam essa pedagogia. E tem uma coisa muito interessante. A avaliação dos alunos não é feita só por notas, mas também pela observação do desenvolvimento de cada um. Por isso, os alunos são acompanhados pelo mesmo professor durante todo o ensino fundamental. Para saber mais sobre a Escola Vale de Luz, acesse o site www.valedeluz.org.br www.valedeluz.org.br. E para você poder conhecer melhor a pedagogia Waldorf no Brasil, acesse o site www.federaçãoescolas Waldorf, Federação sem cedilha, sem tio e Waldorf com W no início e F mudo no fim, .org.br. Vou repetir, olha, anote aí. www.federacalescolaswaldorf.org.br. Escola Brasil. João ninguém que não é velho nem moço, come bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Segundo o ditado popular, João Ninguém é aquele sujeito sem valor, abandonado, sem rumo, sem nome. Sem identidade. Existem muitas pessoas e até famílias inteiras desse jeito que não tem qualquer tipo de documento. Se você que está escutando o Escola Brasil não tem documentos, mude isso. Porque, olha, é fácil resolver o problema. É verdade. Diferente de alguns anos atrás, você não vai pagar nada, nem taxa, nem multa, e também não vai ser interrogado sobre por que não tem o registro até hoje. Por isso, vá tranquilo ao cartório mais próximo. O registrador, que é o moço que trabalha no cartório, tem o dever de te ajudar. A primeira coisa que o registrador vai perguntar é se você tem algum documento, caso tenha nascido assim em um hospital, né? Ou se existe uma pessoa que sirva de testemunha para quem nasceu de parteira. Pois é, mas se não tiver nenhuma coisa nem outra, o registrador vai tentar outra forma para provar o seu nascimento na data e no local que você indicou. E com certeza ele vai encontrar uma saída. Lembre-se, só com o registro civil é que você pode se tornar um beneficiário de programas do governo como Bolsa Família, por exemplo. E o melhor de tudo é que você passa a ter nome e documento. E com certeza você sabe qual é a importância disso. Dicas de português. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você já reparou o quanto nós usamos a palavra coisa e seus derivados no nosso dia a dia? Coisa, coisinha, coisar, coisíssima nenhuma. Pois é, nessa música aí que você ouviu, né? Que foi tocada até em Marte para acordar o robozinho, lembra? Coisinha aí significa assim de uma forma carinhosa, né? Ô coisinha tão bonitinha do pai. Mas não é porque tocou em Marte que coisa é coisa de outro planeta. Não, na dica de português de hoje, você vai saber mais sobre essa palavrinha de 1001 utilidades. Primeiro, preste atenção na frase. Ô, seu coisinha, você já coisou aquela coisa que eu pedi pra você coisar? Pois é, no Nordeste principalmente se fala muito coisar. Significa refletir, matutar, imaginar e outras coisitas más, até aquilo que você pensou. E o dicionário Aurélio registra nada mais, nada menos que 13 sinônimos para a palavra coisa. Lá tem coisar e até coisificar, que significa tornar algo parecido com um objeto. Coisificar o ser humano, por exemplo, é transformar o ser humano em uma coisa. Mas atenção, hein? Não é porque tá no dicionário que a palavra existe na ortografia oficial, hein? O dicionário é muito importante porque ele registra o que as pessoas falam, mas nem tudo que está escrito nele faz parte da norma culta, que é uma outra história. Mas voltando para coisa, bem, ela também não tem sexo. Pode ser o coisa, a coisa, masculino ou feminino. Em Minas, todas as coisas são chamadas de trem. Pois é, já pensou se chamasse o trem de coisa?
Aí tá lá a mãe com a filha na estação, o trem se aproxima e ela fala: minha filha, pega os trem que lá vem a coisa. E na literatura, hein? Oswald de Andrade, por exemplo, escreveu a crônica O Coisa em 1943. E aí, ó, lá se vão mais de 60 anos. Muito bem lembrado, Sandra. Agora, tem muita coisa mesmo, é na música, viu? Além de Coisinha do Pai, né, que a gente já tocou um pedacinho, tem um bocado de outras canções com a palavra coisa e seus derivados. Sim, tem, mas esse é um assunto para ser tratado no... Toque musical. É isso, pegando carona na dica de português, vamos falar um pouquinho de músicas que usam essa palavrinha mágica que serve pra tudo. Por exemplo, Garota de Ipanema, que dizem que é a música brasileira mais tocada no mundo, era a coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina... Tom Jobim e Vinícius de Moraes sabiam das coisas. Caetano Veloso também sabia quando escreveu a bela canção Sampa. Alguma coisa acontece no meu coração. E prepare o seu coração, porque tem mais coisa para contar. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Essa música aí se chama Disparada, de Geraldo Vandré. Chico Buarque também não deixou por menos e colocou coisa na música A Banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Pra Maria Bethânia, o diminutivo de coisa é uma questão, digamos, de quantidade. São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, Bom, mas como diz o Caetano Veloso... Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Então, pra finalizar, Fagner, com o poema musicado de Cecília Meirelles. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Essa música é baseada no poema Marcha, de Cecília Meirelles, que diz assim: quando penso no teu rosto, fecho os olhos de saudade. Tenho visto muita coisa, menos a felicidade. É isso então, deixemos de coisa e cuidemos da vida. Para fechar a nossa dica de português e o toque musical com chave de ouro, você ouve agora todinha a música Canteiros com Fagner. Sobe o som aí, Marcelo. Entrego, já me dá contentamento. Pode ser até manhã, sendo claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu não sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa coração é pau, é meu filho, amigo, é o nosso que tocou.
você ouviu Canteiros com Fagner, música baseada no poema Marcha de Cecília Meirelles. Quase tudo que nós falamos sobre a coisa, tanto na dica de português quanto no toque musical, foi baseado no texto Com 1001 Utilidades, do jornalista e escritor Francis Carlos Diniz, autor do livro Coisas do Português. Bem, e depois do intervalo, quem vem aí cheio de coisa é o Matuto. Um instantinho só. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de Educação Física, Adalto Gouveia, sabe disso. Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. E isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria. Abre aqui O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete, português com rede de vôlei, geografia com atletismo? Aqui, ó! Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes. Ai, menino, um negocinho pra pinica, viu? Mas tá pinicando, nossa! Ajuda aqui, Sandrinha! Ó, tem um trem me espetando aqui, ó. Ajuda, gente, ajuda, Sandrinha. Olha como é que esse caboclo tá. Ai, meu Deus do céu. Você viu, Sandra, quanto carrapicho que o bichinho tem? Me ajuda, gente, Tá ardendo demais, uai. Tem até na minha cabeça, olha aqui o tanto, ó. Coberto de carrapicho. Ô, Matuto, onde foi que você andou, deixa eu te tirar aí. Tira isso, Sandrinha, isso. Olha só, rapaz. Nossa, tá grudado. Cadu, isso aqui até pinicou em mim aqui. Você viu? Você perguntou onde é que eu andei? Ué, onde é que você foi que tá todo cheio de carrapicho assim, só? Uai, foi um helicóptero, gente. Nós tava vindo pra cá, foi vindo, prusiando, tranquilo, levando dedinho de prosa, quando de repente o Jeguinho viu a namorada dele, a Jega Lambreta. Tava passando lá do outro lado da estrada. Pois ele desembestou braquiária fora dentro. Já tava imaginando isso. Olha, vou te contar, não teve como parar o bichinho de jeito nenhum, viu? E agora eu tô aqui, cheio de carrapicho me pinicando pelo corpo tudinho. É a função do carrapicho, né, Matuto? Me pinicar? Não, né? O que o carrapicho tá fazendo aí grudado em você é se espalhando pela natureza. Tá chamando meu corpo de natureza, Sandrinha? Gostei. É uma natureza cheia de belezura, né? Uma belezura só. Mas não é isso não, viu? É que os carrapichos são sementes. E como eles são assim, espinhentos, né, e grudentos, acabam grudando e pegam uma carona com a gente. E depois assim eles vão se espalhando por aí. E nós acabamos espalhando essas sementes. Exatamente. Muito bem, já esses carrapichos que você foi desgrudando e jogando no chão, acabam brotando. Agora vai nascer planta aqui até dentro do estúdio, você vai ver. Não, Cadu, peraí. Ô, Cadu, vocês me respondem, eu sou ou não sou um Matuto ecológico? Claro que eu... até sem querer eu ajudo a natureza, gente. Engraçadinho, viu? Agora há pouco tava aí, ó, implicando com os carrapichos, agora tá todo amigo, né? Mas vem me dizer que eles não pinicam? Como pinica? Será que não tem outro jeito deles se espalhar pela natureza, não, gente? Eles poderiam fazer igual a semente de manga, por exemplo, né? Peraí, mas no caso da manga, a semente não precisa fazer nada, né? Que daí os próprios animais, o homem, vai lá e espalha, né? Quando eles chupam a manga, acabam levando os caroços para outros lugares. E depois de um tempo, mais mangueiras aparecem. E vocês sabem quem é que mais ajuda as plantas a espalhar a semente, gente? Não sabe não? Quem que é? É o... O Batman? Não é bem o Batman. É o Robin. Então. Não, também não. São os amiguinhos deles, os morcegos. Tá. Gente, os morcegos são responsáveis pelo nascimento de várias florestas pelo mundo, sabia? É que quando eles se comem as frutas das árvores, eles saem voando e acabam deixando as sementes cair bem longe de onde eles pegaram a fruta.
Os morcegos podem levar mais de 500 sementes piquititinhas na boca por noite. Pois é o que eles fazem, por exemplo, com as castanhas. Ah, tá vendo? É um bichinho que muita gente tem medo, né? E é um verdadeiro defensor das florestas. Só tem que tomar cuidado com aqueles que se alimentam de sangue. Ainda bem que são minoria, né? Mas também, ó, tem outras plantas, como o carrapicho, que não precisa, assim, de nenhum animal para se espalhar. Como o dente de leão também, ó, aquela plantinha toda delicada que adora ser soprada. Pois é, mas é que nesse caso as sementes dela se espalham no ar, no vento. Você sabe que tem outro caso são as Marias sem vergonha, que jogam, elas arremessam a semente bem longe, né? Como se fosse assim uma explosão da flor, né? E com isso garante a reprodução da espécie e a vida se renova na natureza. Nossa, mas que bonito, hein, Cador? Gostou? Poético demais, Você que me inspirou aqui, meu caro amigo Matuto. Chega a arrepiar o pescocinho meu aqui, ó. É um arrepio que chega até a pinicar. Ai, não vai acabar enquanto você não tirar esse carrapicho que tá aí grudado bem na gola da sua camisa. Tá vendo? É por isso que tá pinicando. Daqui. Não, lá. Peguei. Pegou? Peguei aqui, ó. Toma. Olha, guarda que de coisa. lembrança pra você. Agora passou, graças a Deus, Sardinha. Tudo culpa do helicóptero, né? Que não pode vir a lambreta e já sai desembestado no meio do mato, né? É o amor. Ele deve estar cheio de carrapicho também. Eu também calculo, viu, Sandrinha? Agora eu vou sair por aí espalhando uns carrapichos aí pela estrada fora, viu? Vai ser uma carrapichada danada nascendo por aí. Tchau pra vocês, gente! Tchau, Matuto Carrapicho. Muito bem, vá sim, mas vá com segurança, hein? Se você for para a escola de carro ou de ônibus, nada de ficar em pé com o veículo em movimento. O negócio é apertar bem o cinto, não falar com o motorista enquanto ele estiver dirigindo e descer do veículo só depois que ele parar totalmente. E para você que vai para a escola de barco, vai aqui uma dica do Escola Brasil. Fique sentadinho durante toda a viagem e exija sempre uma boia salva-vidas. Olha, e atenção, você que é pai ou mãe, na hora de contratar o transporte escolar, gasta um pouco mais de tempo, mas escolha bem o prestador de serviço, porque assim você garante a segurança dos seus filhos. Verifique sempre as condições do veículo e a documentação do motorista. Ele deve ter feito o curso de formação de condutor de transporte escolar e ter habilitação para dirigir veículos na categoria D. Já o piloto de embarcações deve ser habilitado na Capitania dos Portos. Busque referências na escola e com outros pais, no Sindicato dos Motoristas ou no Detran, o Departamento de Trânsito. Verifique se existe cinto de segurança para todos os passageiros. E o mais importante, além das vistorias normais no Detran, o veículo que transporta alunos precisa fazer mais 2 vistorias especiais, uma em janeiro e outra em julho. Por último, converse sempre com seus filhos sobre o que acontece durante a viagem. Fique ligado, segurança no trânsito é coisa séria. Bom, agora vamos para mais um intervalo e na volta a gente vai responder algumas cartas. Não saia daí, hein? Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome. E você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande Unicef. Certidão de nascimento. O documento da vida. Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
Que tal equipar a sua escola com bolas e redes de futebol, vôlei, basquete e handebol? Vamos lá, pessoal. Coloca todo mundo aí para escrever, respondendo a pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física? A sua escola pública pode ganhar um dos 12 kits esportivos que vamos sortear. Pois é, e as 13 escolas públicas que mandarem mais cartas ganham sem sorteio nenhum. O dono da carta sorteada ainda ganha uma sacola com bolas variadas só pra ele. Tem lápis e papel na mão aí? Daqui a pouquinho nós vamos dar o endereço, hein? Escreveu e enviou, sua carta já chegou. Eu vou mandar uns alôs aqui, Sandra. Pra Glaziel Xavier de Jesus, do distrito de Serranópolis, São Valério da Natividade, em Tocantins. Vou mandar um também pra Laís Xavier dos Santos, que também mora lá no distrito de Serranópolis, também em Tocantins. Posso mandar um beijo aqui, Cadu? Para duas irmãs que sempre escrevem aqui pro Escola Brasil. Claro. Sempre estão com o ouvido ligadinhos aí no Escola Brasil, lá de Nova Brasilândia, no estado do Mato Grosso. Alô, meninas! Janicleia e Jeane de Oliveira Pereira. Um beijo pras duas, sempre ligadas no Escola Brasil. Muito bem, eu vou mandar um abraço agora para Raimunda Feitosa Barbosa, que mora no sítio Morada Nova, Travessão, Itaquá, em Altamira, no estado do Pará. Um grande abraço para você, Raimunda Feitosa. Um beijinho também para Jadir Rodrigues Xavier, lá de Machadinho do Oeste, no estado de Rondônia, lá da rua Rio de Janeiro. Ele mora na rua Rio de Janeiro. Jadir Rodrigues Xavier, de Machadinho do Oeste, no estado de Rondônia. Olha, é muito chique, hein? Mora no Rio de Janeiro, em Machadinho do Oeste, em Rondônia, tá vendo? Tá vendo? Legal. Bem, hoje nós falamos sobre a importância de se ter documentos, de ter um nome, né? Sobre os cuidados com o transporte escolar. Você também ouviu a entrevista com o professor Sebastião Guerra sobre a pedagogia Waldorf, essa forma diferente de ensinar. Na dica de português, você ouviu o tanto de coisa que a palavra coisa pode significar. Aliás, descobriu que as músicas Sampa, Garota de Ipanema, Canteiros, a banda e Coisinha do Pai têm em comum, né? Claro, a palavra coisa. Falando em música, vamos terminar o programa de hoje ouvindo um pedacinho da canção Mamãe Oxum com o maranhense Zé Cabaleiro, que hoje tá fazendo 41 anos. Parabéns, Zé Cabaleiro! E parabéns também pra você, ouvinte, que tá aniversariando hoje. Se você perdeu alguma parte do programa e tem acesso a computador com internet, você pode ouvir o Escola Brasil no site www.escolabrasil.org.br www.escolabrasil.org.br. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, tchau. Pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, liruleto, colhendo lírio, lirulá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849, -970, Brasília, Distrito Federal.